Uniregistral tem uma alegria muito grande em trazer aqui para vocês o deputado Daniel José. Ele é um jovem, ele teve mais de 180 mil votos. Muito obrigado de você ter vindo aceito o nosso convite. Obrigado, doutor Nalini, o prazer é todo meu estar aqui na Uniregistral, né? Vamos bater um papo. Isso. Conta um pouquinho da sua história. Eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Venho de uma família simples, né? Nós somos em 11 irmãos. Puxa vida. Eu sou o mais novo de todos. Meu pai hoje tem 95 anos. Não liga, olha aí. E desde jovem ele queria ser padre. Olha. Aí eu brinco que não deu certo mesmo, porque para ter 11 filhos realmente não pode ser padre não. Me passou valores que eu acho que são importantes, né? Todo mundo na política deveria ter alguns valores e princípios que orientem as nossas ações, né? Então ele me passou assim desde pequeno a importância de levar uma vida simples, de fazer as coisas sem buscar atalhos, né? E também de pensar no outro antes de pensar em você mesmo. Então essa coisa assim da caridade cristã sempre foi muito forte lá em casa. Ele me passou isso dando exemplo, né? Então foi muito importante essa referência. E eu acho que sem uma dessas três características é melhor ficar longe da política, né? Já a minha mãe, ela começou a trabalhar aos 7 anos de idade e trabalhou a vida inteira como diarista. Quando teve a oportunidade, ela aproveitou, né, nesses últimos anos, fez supletivo para o ensino fundamental, EJA, né? Hoje em dia sonha em fazer faculdade de psicologia aos 70 anos de idade. Que beleza. Então ela sempre cobrou a gente a estudar bastante, acompanhava nossos estudos mais perto do que eu gostava, né? Estudar nunca é algo natural para a maior parte das pessoas e não era para mim também. Mas eu aprendi com ela e vim para São Paulo aos 17 anos fazer economia no INSPER. E antes, você estudou aonde? Em Bragança mesmo? Em Bragança eu tive minha mãe assim, sempre com essa vontade de fazer com que os filhos tenham a oportunidade de estudar, ela foi pedir bolsas de estudos para a gente em uma escola. E aí ela conseguiu algumas bolsas e os mais novos conseguiram estudar. Então eu entrei nessa leva, eu escapei da escola do bairro. Porque se eu tivesse na escola do bairro, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Verdade. O que é muito duro hoje no Brasil, porque a escola pública está longe de dar uma qualidade mínima que prepare, né? Deixa a desejar. Que abra portas, né? Profissionalmente, eu trabalhei no mercado financeiro há alguns anos. Em determinado momento, eu decidi largar tudo e fui até o Oriente Médio trabalhar com refugiados de guerra. Eu aprendi várias coisas importantes, aprendi o valor da democracia. Democracias acabam. E a gente tem que cuidar da nossa. Então todos os refugiados com quem eu trabalhava vinham de lugares onde a democracia em algum momento deixou de existir. E aí aconteceu o que aconteceu. E eu aprendi também que se eu quisesse fazer a diferença, talvez muito mais importante do que até um outro lugar do mundo e trabalhar com os refugiados, ou enfim, era voltar para casa e ajudar a construir instituições melhores. E o trabalho de construir boas instituições é muito o trabalho da política, né? Então a primeira vez que eu relacionei que eu entendi que política pode ser uma forma de servir as pessoas. Sim. E não só como a gente sempre faz, né, de relacionar a corrupção, a esquema tal, que infelizmente é mais ou menos como funciona hoje em dia mesmo. Depois eu fiz mestrado nos Estados Unidos, lá em Yale, inclusive tive umas aulas de Direito na Yale Law School, na Escola de Direito lá em Yale, e foi uma experiência incrível, 2 anos lá, e quando eu voltei eu decidi trabalhar com educação pública, e ajudei a começar uma consultoria em educação e a gente trabalhou em diversos projetos ao redor do Brasil para basicamente atingir 3 objetivos: aumentar as notas dos alunos de português e matemática, reduzir o abandono escolar e, por último, reduzir os desperdícios na educação, que o descontrole é enorme. São realmente os pontos frágeis, né? Agora, você falou o segundo ponto aí, a evasão. Você não acha que a escola é muito chata para o aluno, as aulas do ensino médio, principalmente quando o aluno tem aquela sede de ter coisas mais agradáveis, sedutoras? Então, aparentemente é um divórcio entre a vida concreta e aquilo que ele ouve, né, em aulas prelecionais. Sim. Você, como jovem, você acha que você compartilha dessa ideia? Sim, não, o que eu vi nas escolas que eu vi na ponta foi que as escolas públicas, de um modo geral no Brasil, elas são inseguras, elas são bagunçadas e elas estão completamente desconectadas da realidade do jovem.
Então tudo aquilo que é ensinado, o formato, tal, não engaja e não tem nada a ver com aquilo que ele tem que aprender até para, enfim, nos próximos passos da vida ser bem sucedido, né? Então, no final de contas, né, quando a gente olha os dados e vê que só uma menor parte dos alunos aprendem o mínimo de português e o mínimo de matemática é requisitado, né? Você vê o quão desconexo que está a escola Vê da que realidade. até a leitura, que é uma coisa saborosa, um prazer, ela é imposta, né? Então, quando o professor manda ler um livro e cobra essa leitura, dá a impressão de que é um castigo, né? Então, E a maneira até como é cobrado, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ler um livro e depois ter que responder perguntas para provar que leu o livro. Outra coisa, por exemplo, é você ler um livro e depois debater sobre aquele livro, discutir. agora, outro ponto frágil da educação, e aparentemente nós nos últimos anos temos uma sociedade extremamente tutelada, dependente de governo, acreditando que o governo é que tem que fazer tudo, quando há coisas que são insubstituíveis. Uma delas é a mãe, o pai, ou Sim. quem esteja no lugar, porque hoje, infelizmente, tem muita família. A estrutura familiar não mudou, é? né, no Brasil. Eu tive uma sorte grande, né, de ter uma família que olhava, entendia o valor da educação e que me cobrava muito, né. Eu tive uma sorte também de estar numa escola e que o básico era bem ensinado, apesar de não ser uma escola de ponta. Durante o primeiro e segundo ano do mestrado, percorri algumas das cidades com os menores IDHs do Brasil. Então eu percorri o interior do Piauí, do Maranhão, do Pará e do Amazonas. E eu visitava as escolas, às vezes sentava na sala de aula, no fundo da sala, né, para assistir uma aula e via um professor que pegava o livro-texto, gastava metade do tempo da aula para fazer chamada, pegava o livro-texto e copiava na lousa errado. Ali não tem condições assim mínimas de autonomia. Agora, a partir do momento que a escola começa a dar resultado, ela ganha autonomia. Sim. E ela vai descobrindo a sua vocação. Então, e aí, né, uma escola que tem um IDEB alto, né, uma nota alta, no final de contas, ela pode ousar tudo aquilo que ela imaginar. E eu gosto dessa ideia do pluralismo, porque como não tem uma solução para as coisas, né, existem várias coisas que a gente poderia testar. Uma ideia que eu gostaria de levar para frente é de criar uma carreira especial para os diretores da escola. Sim. Porque diretores que entendam bem de gestão, esse tipo de coisa, acho que poderia ser uma forma de trabalhar, como tantas outras que a gente poderia testar e ver o que funciona, né? E você está entrando numa fase do Brasil em que nós temos uma animosidade, uma ira, um ressentimento, né? O fato de não respeitar a opinião alheia, só eu pensar um pouquinho diferente, se eu não rezo na tua cartilha, eu já sou seu inimigo. Então nós precisamos, talvez, prestar atenção naquilo que educadores estão trazendo, que são as competências socioemocionais, né? E eu acho que a gente tem um desafio muito grande na Assembleia do Estado hoje, né? Porque o que a gente vai ter que ter de paciência, o que a gente vai ter que gerir as nossas próprias emoções, né? Sempre em situações de estresse, em situações em que você não consegue ver solução para os problemas, você, né, tende enfim, até algum tipo de dificuldade, e nessa hora a habilidade socioemocional é muito importante. Assim como para todo mundo, né, que está assistindo a gente, né, no trabalho, né, de lidar com as pessoas, né, tudo isso assim, é tão importante e nos ajuda a ser um profissional tão melhor, né, e que consiga fazer tantas coisas. Agora, lá na LESP, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho que com a renovação que aconteceu, a gente tem uma possibilidade de mudar as práticas, né? Que a maneira como a política atualmente funciona, aquela coisa de busca por cargos, enfim, práticas não tão republicanas assim, a gente pode, trazendo um volume de pessoas novas e de práticas novas, tentar causar um embate ali de formas de se trabalhar, e se a gente for bem sucedido, a gente já abre espaço para que nas próximas eleições o volume de pessoas, né, com boas práticas aumente ainda mais, porque a gente serve muito também de exemplo. Aquela frase que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E geralmente quem gosta também tem, né, no final de contas, incentivos, né, não tão
claros assim, Não né? distingue muito o que é o público do privado, E que é tem meu uma frase que eu acho que é bem legal também, doutor Nalini, que é que com os políticos que a gente tem, a gente nunca vai chegar no Brasil que a gente quer. Isso. A gente precisa de uma mudança assim muito grande. E para as pessoas, às vezes até os que estão assistindo e que pensaram em algum momento assim, em algum momento posso entrar na política e tal, e depois meio que abafaram isso, voltar mesmo a pensar na política como um caminho. Porque a gente precisa de pessoas comuns, né? Sim. A corrupção, né? E às vezes assim, esse pouco contato que eu tive com os políticos tradicionais, eles não têm a dimensão do custo que está dentro, né, daquelas pequenas práticas que eles fazem, que eles só veem o benefício que eles tiram, mas eles não veem o custo porque é o custo que está disperso na sociedade, né? Ele não é concentrado em um lugar, né? Se ele soubesse que ao roubar 10 mil reais por mês, 3 pessoas não seriam atendidas no hospital e ele visse isso, talvez ele não faria. Sim. Mas como o custo é disperso, num estado que é gigantesco, Sim, é muito complexo, né? muito, Então ele não vê isso. Então é até uma coisa interessante que durante a campanha eu ia encontrando nos grupos e às vezes de vez em quando eu perguntava, né? Vocês lembram quem vocês votaram nas últimas eleições? E geralmente 5% ali, pouquíssimos lembravam. Hoje em dia eu acho que a gente começou a mudar. A população já não está mais esperando tanto o político chegar até ela, mas ela está correndo atrás para pesquisar e encontrar o político que ela quer apoiar. Sim. E não só isso, mas ela lembra, né? Ela pesquisa, ela lembra e agora ela vai começar a cobrar. Né? E o estágio maior ainda é o de começar a participar, sugerir de maneira construtiva. Aí sim, né? Se envolver em audiência pública, se envolver em debates. Uma das coisas mais importantes, as pessoas entenderem depois dessas eleições que a política também é parte da vida delas e que aquelas que pensaram em se candidatar, mas achavam que não era possível porque não é da família tal ou porque não tem o perfil tal, pode esquecer porque agora todos os perfis, todas as histórias, todas as, enfim, tudo é possibilidade para que elas entrem também na política. Claro. Todo mundo pode entrar e dar certo. Claro. Então, coisas incríveis estão acontecendo. O Renova BR foi um projeto que eu ajudei a começar na metade do ano passado, e até por ser um projeto muito inovador, com gente muito boa, foi estruturado de maneira muito rápida, e a ideia do Renova foi a de criar uma espécie de aceleradora para novas lideranças políticas. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, a gente tinha uma percepção, ainda tem na real, de que é muito difícil você competir com um político tradicional. Sim. Então quem está começando não tem estruturas de gabinete, não tem as estruturas que um mandato oferece para alguém competir a pé de igualdade, né? Com quem já tem mandato. Né? Então os novatos sempre ficam atrasados, sempre tomam decisões erradas, têm desvantagens competitivas de um modo geral. E aí a gente começou o Renova BR com o intuito de dar mais informação, dar um suporte maior durante a fase da pré-campanha para jovens, e na verdade jovens de espírito, né? Sim, que queiram entrar na política. Não é cronologia biológica, né? Uma cronologia mental, né? E aí foram 133 lideranças políticas selecionadas do Brasil inteiro, de diversos partidos. Então foram mais de 20 partidos representados e que dessas 133, 120 se tornaram candidatos e desses 120, 16 se elegeram. Então a gente conseguiu eleger um senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais. Então, de partidos diferentes. Muitas das barreiras que existem é a gente não saber o que precisa ser feito para conseguir os votos que a gente precisa para se eleger. Claro. Então, no final de contas, quando a gente se mune de informação, aprende como construir uma campanha competitiva, tem um suporte ali na fase da pré-campanha para já começar uma equipe, para conseguir sobreviver sem precisar trabalhar em período integral, para você estruturar sua campanha de maneira com mais foco e atenção, energia para aquilo, a gente começa a ver que dá para colocar gente nova na política e, enfim, com os valores de serviço, de buscar servir através da política. Eu não resisto, Daniel, você é religioso, eu também. A história de Daniel
nas Sagradas Escrituras, ele estava na cova dos leões. Você entrou numa cova de leões, eu espero que você amance e que você faça com que a Assembleia seja diferente com a sua entrada, viu? Obrigado, eu tenho pensado nisso bastante nesses últimos dias, inclusive, viu, doutor Naline? Obrigado mesmo pelo convite, pela conversa, e eu espero que vocês que estão assistindo tenham gostado também e que se encorajem a se envolver de maneira mais ativa na política, inclusive se candidatando em 2020, 2022 e por aí vai. Super importante.